Olá, tudo bem? Nós vamos começar o programa Lei 9 Informativo com um tema extremamente importante na virada de 2012 para 2013. Concursos públicos de 2013, nenhum candidato pode ir sem conhecer a matéria royalties do petróleo. É um tema extremamente importante que já começa a ser cobrado. Já estamos vendo os concursos de 2013 se interessando em relação ao tema. E a questão foi o Madin, impetrada pelo Estado do Rio de Janeiro, contra a mudança dos royalties do petróleo, especialmente no que diz respeito ao novo modelo do pré-sal, o chamado contrato de partilha. A ADIM é a ADIM 4917 de 2013. Ministra relatora Carmen Lúcia. Agora atenção, foi uma decisão monocrática tomada no recesso. Logo, não saiu em nenhum boletim informativo. Então, eu não tenho um número de um boletim informativo para te dar. Você vai encontrar isso em notícias do Supremo ou no acompanhamento da própria ADIM 4917 de 2013. O objetivo da ADIM foi tentar evitar que as novidades da nova lei, a lei que está sendo objeto da ADIM é a 12734 de 2012. Esta lei altera as regras sobre royalties do petróleo existentes na lei da ANP 9478 de 97. Ok? Alterou a lei da ANP, acrescentou vários artigos, mudando o contexto sistema dos royalties do petróleo. A ministra Carmen Lúcia deu liminar, suspendendo essas novidades. Ok? Então, informação importante, a liminar foi conferida, estamos aguardando agora o plenário para saber se o mérito vai acompanhar a decisão liminar da relatora. A questão nos leva, então, à seguinte colocação. Veja uma passagem do voto da ministra Carmen Lúcia, preocupada com a urgência da questão. Na decisão, a ser referendada pelo plenário da Corte, a ministra destaca que o fato dos cálculos e pagamentos, especialmente referentes aos royalties, serem mensais, requer providência judicial urgente. E aí, você sabia que os royalties eram pagos mensalmente? Onde é que está escrito isso? Royalties estão regulados na 9478 de 97. Estão regulados na lei da ANP. E vejam só o que nos fala o artigo 47 a 49. Regulamenta os royalties. No artigo 47, os royalties serão pagos mensalmente em moeda nacional a partir da data de início da produção comercial de cada campo, em montante correspondente a 10% da produção de petróleo ou gás natural. 47 da 9478 de 97. Gostaria de chamar a sua atenção também para texto constitucional. Dá uma olhada no artigo 20 de nossa Constituição, parágrafo 1º. O artigo 20 são bens da União. Detalhe, os recursos minerais, inclusive do subsolo, petróleo, são bens da União. Não é isso? Artigo 20, são bens da União. Olha lá, o inciso 9º. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Ok? Muito bem. Parágrafo 1º do artigo 20. É assegurado, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais, no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Então não tem royalties só de petróleo, mas não há dúvida que os royalties de petróleo é que chamam a atenção. Ok? A União, Ministério da Marinha e Ciência e Tecnologia e estados e municípios produtores recebem royalties. Por quê que estados e municípios produtores recebem royalties? Para compensar o suportar da indústria do petróleo. Vejam, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos construindo o complexo petroquímico de Itaboraí. A previsão
é que a população vai triplicar na região. Não só no município de Itaboraí, nos municípios vizinhos. Pergunto, será que um município pequeno, como Itaboraí, cobrando IPTU como principal fonte de arrecadação, receita derivada, tributo, terá condições de triplicar o leito em hospitais públicos para atender essa demanda? Triplicar a vaga ou as vagas nas escolas e creches do município? Claro que não. Por isso ele recebe royalties, para suportar o impacto que a indústria do petróleo fará na economia municipal. Não é tributo para ser dividido de igual forma, ok? Busque-se outra forma de compensar os demais entes da federação. Quer uma dica? Depois dá uma olhada no artigo 45 da própria Lei do Petróleo, 9478 de 97. A União não quer ouvir isso não, tá? Mas se você for lá no artigo 45, você vai ver que temos outras participações, não só os royalties. Por que não bônus de assinatura? Que é uma grana enorme que eu não boto no bolso. Divide isso aí. Agora, royalties não tem cabimento, porque o objetivo dele não é esse. Para finalizar, fazendo uso da 4.320 de 64, famosa Lei do Direito Financeiro, vou lhe dar a natureza jurídica dos royalties do petróleo. Royalties do petróleo, fazendo uso da 4.320 de 64, lá no seu artigo 11, quando fala de receita, parágrafo 4º, classificam-se as receitas. A classificação das receitas obedecerá o seguinte esquema: receita corrente e receita de capital. Receita corrente, receita patrimonial. Então, minha gente, royalties do petróleo, receita originária, corrente, patrimonial. Para estados e municípios, você tira o patrimonial, porque o petróleo é da União. Então, o patrimonial cai bem quando a pergunta é royalties recebido pela União. Para estados e municípios, receita originária, corrente. E, por fim, quem fala originária é a doutrina. Quem fala corrente é a lei. Eu estou te dando a classificação completa. Se, porventura, você encarar uma múltipla escolha, que fale letra A, receita originária, letra B, receita corrente, fique atento no enunciado. Porque se o enunciado falar assim, com base na doutrina, opa, é originária. Porque a doutrina que fala originária e derivado. Com base na lei, receita corrente. Porque é a lei que divide em corrente de capital. O completo, receita originária, corrente, patrimonial para a União. O completo, receita originária, corrente para estados e municípios. Ok? Espero ter ajudado o seu estudo. Foi um prazer. Até a próxima.